Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Lembrando sempre que estamos aqui falando sobre o fruir do avivamento. Um assunto de suma importância para o crescimento da igreja, para a evolução da igreja. E o objetivo nosso aqui é justamente esse. É esclarecer algumas coisas, aqueles chamados pormenores, que parece que não tem efeito ou que não traz problemas para a igreja, justamente esses que são os problemas da igreja. Vamos lá? O tema de hoje é a terceira parte, né, que estamos falando aqui sobre o tema fogueiras dos relacionamentos e tempestades em copos d'água. Hoje é a parte 3, vamos ler algumas passagens bíblicas, como eu sempre falo, que elas são as bases do que estamos falando aqui nos determinados temas. Primeiramente, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Vamos lá? Mateus, capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte. Opa, deixa eu abrir primeiro aqui, né? Agora sim. Capítulo 5, versículo 9. Diz assim: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tá bom? Vamos lá agora. João, capítulo 17, versículo 21. João 17, 21, que diz assim: A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gosto muito desse versículo. Esse versículo, na verdade, também é um versículo que podemos usá-lo também para a questão discipular, de discipular e até trabalhos evangelísticos, né? Vamos lá. Outra passagem bíblica, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Abro aí e diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ainda em 1 Coríntios, porém agora o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então tá aí. Agora vamos para Tiago. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ainda em Tiago, capítulo 5, versículo 9, diz assim: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso assunto. E o assunto de hoje, ele é muito importante. A gente vai dividir em duas partes. Nós temos aqui 13 exemplos mais comuns e tempestade de copo d'água em seu potencial.
Nós vamos mostrar aqui 13 exemplos que a qual vimos aí pessoas fazendo fogueiras, fazendo tempestade, copo d'água, e são situações simples, fácil de lidar, fácil de resolver, mas tende a criar problemas. Nós vamos falar aí sobre 13. Hoje vamos falar sobre 7 e amanhã estaremos falando sobre os outros 6 exemplos, ok? Fechado? Então vamos lá. O primeiro dele: hinos ou cânticos, tradicional ou contemporâneo. É realmente possível que alguns crentes se tornarem tão exigentes quanto ao seu tipo de música que criticam os líderes de considerarem a direção dos líderes de adoração ou preferência dos outros irmãos. Eles se recusam a ceder um centímetro que seja. Eles não têm interesse em misturar a mistura de estilos, querem só o seu estilo. Devemos notar que esse egoísmo e intolerância ocorre tanto com jovens como também com pessoas idosas. Quando as atitudes de maturidade estão presentes, o palco para contínuas fogueiras em diversos assuntos está montado. Está aí esse problema, essa coisa tão simples, né? Preferencial de cânticos. Né? Eu falo isso porque às vezes eu convivo com isso continuamente. Né? Nós pastores, na verdade, temos que aprender a conviver com todos os estilos de música. Saber lidar com todos os estilos de música. Não é ter uma preferência, esse aqui eu não vou nem no culto porque esse estilo de música, eu não gosto desse estilo de música. Isso quando se fala as pessoas mais idosas. Os jovens, na verdade, não vão para os cultos dos varões, né? Assim que se chamando o grupo de homens, é porque os cânticos lá são arcaicos, aquela coisa meio velhota, né? E ainda chamam assim ainda. E, na verdade, nós temos que aprender a conviver com isso. Né? E só que, quando a gente, na verdade, pensa assim, até dá para levar. Pior é quando há disputa e quando criam problemas referente a isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria apresentar para vocês aqui. Eu não vou fazer muito comentário para não gastarmos muito tempo aqui, porque o tempo nosso é muito pouco. Mas vamos mais tarde falar com isso com mais abrangência, tá bom? Vamos lá. O segundo exemplo agora esse aqui é impressionante. Bater palmas na igreja ou não? Algumas pessoas criam problemas por causa de preferências pessoais, como bater palmas. Porém, é um grande erro fazer confusão por causa de algo que a Bíblia não considera essencial. A regra geral é: se a Bíblia não proíbe, nós também não devemos proibir. Afinal, quem somos nós para julgar as motivações interiores porque alguns aplaudem em aprovações ou concordância? Queridos irmãos, o fato de você aplaudir alguém na igreja, por exemplo, esse é um dos casos mais levado para os críticos, mais que os críticos levam, né, é verdade? Não vai dizer que você está adorando alguém, você está exaltando alguém. Né? Bater palma, na verdade, é você trazer uma honra para alguém. Quando você bate palma, para que vamos receber o nosso irmão aqui com uma salva de palmas, você está honrando aquele irmão. Não é que você está exaltando o irmão. Então, é como nós lemos aqui: se a Bíblia não proíbe, quem somos nós para julgarmos esse tipo de atitude? Vamos parar de criarmos problemas por coisas tão mínimas, com coisa tão fútil, tão desnecessário. Né? Tem muitas coisas para pensar, muitas coisas para poder fazer, falar, pregar e realizar, do que ficar aí criando problema, né? No copo d'água, criando uma tempestade num copo d'água por conta de um probleminha tão pequeno como esse. Vamos ter... É o que eu falei, temos que ser rápido, né? Eu só quero resumir aqui o que está acontecendo hoje. Vamos lá, número 3. Não mudamos de classe. Alguns literalmente
prefere brigar a sair prefere brigar a sair da classe favorita em benefício dos outros que necessitam estar ali mais do que eles. Tais atitudes são totalmente opostas ao padrão humilde, sacrificial dos crentes no Novo Testamento. As atitudes revelam um nível muito alto de egoísmo. Vamos lá. Outro probleminha que cria dentro da igreja, né? Eu não quero sair dessa classe. Né? Às vezes a pessoa atingiu já o seu padrão ali, já atingiu o seu tempo naquela classe, mas ele não quer sair. Principalmente quando a questão se leva para a faixa etária de idade, né? Onde aquela idade não poderia mais estar ali naquela determinada classe. E assim vai. E cria um problema, não vou sair daqui não, porque papai, não é papai, etc, etc. Então, temos que aprender a lidar com as situações. Sermos, como nós aprendemos aqui já, flexíveis. Parar de querer ser duro demais. Isso vai nos trazer problemas. Agora vejamos a quarta, que é uma sequência dessa. Aí fala, nós não vamos nos separar. Essa é o quarto exemplo. Quando as classes precisam ser divididas para possibilitar crescimento ou por uma questão de justiça, com outras faixas etárias, alguns de fato vão ameaçar sair da igreja. Nós podemos somente nos perguntar o que Paulo diria às pessoas com tal pequenez de espírito. Nós lemos lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo falando sobre aquelas pessoas carnais, aquelas pessoas imaturas. Aí vamos lá, nós temos, principalmente quando a igreja trabalha com célula, aí que o problema aumenta mais ainda, porque eu não vou sair dessa célula não. Eu não vou me separar dessa célula, eu não vou sair dessa célula. E às vezes por questão, para dar uma possibilidade da igreja crescer mais, de evoluir mais a questão daquela célula, por exemplo, isso estou dizendo aqui em tese, seria essa possibilidade, mas cria um problema, querem brigar, querem fazer uma tempestade, criam uma fogueira dentro do ambiente e o fogo pega e o problemão está ali dentro. Desnecessário isso. Isso eu falo também referente a outras classes mais, né? Como classe de escola dominical, classe de departamentos, tudo isso aí a gente precisa entender o nosso tempo, ou em favor do crescimento do reino, às vezes é necessário uma separação. Né? Vamos lá. Número 5. Essa aqui também é outra. Possessividade e territorialismos. Ou melhor, territorialismo. Olha só, quase não saiu, né? É a questão da posse e do território. Vamos ler. Alguns se enraivecem instantaneamente quando se pede que altere suas tarefas ministeriais. Outros ficam hipersensíveis quando há supervalorização de suas responsabilidades e com as outras comissões. Em vez de trabalharem juntos em amor e maturidade, eles se tornam territoriais e competitivos. Algumas pessoas são hipersensíveis sobre o trabalho de qualquer que atravesse a sua área. Tais atitudes revelam um perturbador nível de orgulho. Aí está outro problema. Toma posse daquele departamento, tome posse daquele instrumento, toma posse isso, né? Aquele território é meu, aquele território é nosso, ninguém vai me tirar daqui e acabou. Queridos, é outro problema que temos que tomar muito cuidado, né? A única pessoa que tem posse na igreja é o Espírito Santo. A única pessoa que tem o seu território na igreja é o Espírito Santo, então pertence tudo a ele. Nós não pertencemos a nada ali. Nada pertence a nós, perdão. Então vamos tomar cuidado para criar um problema com questão de posse. Isso aqui é meu, esse lugar é meu. Não, vamos parar com isso. Vamos viver uma vida tranquila, né? Saber que a nossa estadia aqui na terra ela é apenas passageira. Se nós vivermos assim, teremos poucos problemas. Vamos lá. Sentimentos à flor da pele. Esse é o 6º exemplo.
Em muitos casos, as pessoas se tornam enraivecidas se outros parecem receber mais apreciação e atenção, com motivações erradas. Pessoas imaturas ficam rapidamente contrariadas a menor crítica ou desatenção percebida. Novamente, isso revela uma raiz de orgulho. Se lhe pedem para alterar ou melhorar alguma coisa, eles imediatamente ficam defensivos ou ofensivos. Basta um estalar de dedo, eles ficarem prontos para atacar a outro e abandonarem seu cargo, até mesmo a igreja. São aqueles não me toque, são aquelas pessoas que precisam de ser aclamadas, serem reconhecidas. Eu já gente que pastoreia a igreja, a gente convive com isso. E nós a gente tem que saber lidar com essas coisas, não? Com essas coisas, como Paulo ensina, como já mencionamos aqui, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3 ali, que Paulo fala justamente, olha, eu não vou falar com vocês e não vou dar a vocês alimento sólido, sim leite, porque eu não tenho como fazer isso. Essa passagem bíblica merece um comentário até mais forte, né, que eu queria, não posso falar agora, porque o tempo está meio puxado, mas a realidade é essa, queridos. Precisamos lidar com a situação também como pastor. Agora, também, para que ficarmos em menção de sermos a atenção da igreja? Só nós, é só nós. Aí as pessoas apreciam o outro. Uma vez uma irmã chegou para mim, né, e ela chorou porque uma irmã estava chegando na igreja, né, que cantava ou que tinha o mesmo estilo dela, e ela chorou porque ela pensou que agora a igreja ia tirar a atenção que nós dávamos a ela e daríamos a outra. Acontece isso. É um problema sério, mas infelizmente acontece. E nós precisamos acordar para isso. Irmãos, para que viver assim? Você só vai se martirizar, só vai se machucar mais e mais. Acorde, desperte. Vamos amadurecer em nome de Jesus. A última de hoje, no caso são 13, mas vamos falar sobre a última hoje, que é a 7ª. Esse também aqui é bom, hein? Inspetores auto-intitulados e supervisores não solicitados. Queridos, isso aí. Alguns acham que o chamado da sua vida é ficar comentando de que maneira os outros devem fazer seu trabalho na igreja. Eles sempre estão dizendo a quem os escute como eles fariam diferente. Se em alguma hipótese, tais comentários tivessem que ser feitos, deveriam ser ditos aos líderes apropriados somente depois de muita oração. Críticos auto-titulados e supervisores voluntários causam um enorme problemas e danos à atmosfera espiritual da igreja e revelam um grau perturbador de arrogância. Quando nós falamos nesse tom aqui, né, e nesse ponto aqui, nós estamos falando de pessoas que fazem comentários desnecessários na igreja. Está vendo ali? Aquela pessoa, por que fez esse trabalho, né? E comenta o trabalho, que às vezes não foi bem feito, não foi feito, mas na verdade muitas dessas pessoas, elas não fazem nada na igreja. Temos um exemplo muito triste na Bíblia, registrado em 1 Samuel, capítulo 15, ou melhor, 2 Samuel, capítulo 15, que fala que Absalão, ele ficava à porta do palácio, né, onde estava Davi, e ficava ali falando, está vendo aí, rapaz, Davi é meu pai, mas ele não dá atenção a isso, ele não faz isso, ele deixou de fazer isso, e buscando toda a sua atenção para ele. Isso é um pecado muito grave na igreja, é um pecado muito grave, estamos que tomar muito cuidado, tá bom? Isso vai, às vezes, a princípio, ela parece uma coisa nociva, uma coisa tranquila, mas se ela for dar continuidade, ela vai virar uma rebelião. Justamente assim que começa a rebelião na igreja. Então, queridos, são os 7 primeiros exemplos
mais comuns de fogueira e tempestades em copo d'água em potencial. Amanhã estaremos dando continuidade às outras 6 e tenho certeza que tem muitas coisas para a gente poder ouvir ainda, de coisas tão pequenas, mas que fazem uma tempestade em um copo d'água. Deus te abençoe.